Fala, gente boa. Obviamente, né, dando continuidade a essa história, né, do primeiro automóvel, primeiro carro da história de Joinville, tá? Eu tinha descrito nos vídeos anteriores, né, bem rapidamente, diga-se de passagem, uma viagem que ocorreu entre Curitiba e Joinville lá em maio de 1907. Só que esse carro, tá, que veio de Curitiba, não foi o primeiro carro da história de Joinville. Na verdade, 4 dias antes da chegada dessas pessoas em Curitiba, em Joinville, já havia um carro na cidade. Em 17 de maio de 1907, pela primeira vez, um carro entrou em Joinville. Esse carro, tá? Ele pertencia ao Eduard Trinks. O Eduard Trinks, tá? Ele era dono de uma metalúrgica, né? Chamada Grosenbacher e Trinks, tá? O Eduard Trinks ele foi um grande empreendedor, um grande inovador, um grande pioneiro. Ele foi certamente um dos maiores empresários de Joinville ali naquele princípio de século XX. Inclusive o Eduard Trinks, ele mais três pessoas, mais três empresários, ele foi dono da empresa que explorou o serviço de bondes puxados a burro, e que esse serviço ele existiu em Joinville entre 1911 e 1917. É um tema, sem dúvida, bem interessante e que eu pretendo contar a vocês, explorar isso bem em breve. Mas voltando ao que interessa, que foi o primeiro carro da história de Joinville, esse carro que chegou na cidade em 17 de maio de 1907, ele era, por sinal, da mesma marca que aquele carro que veio de Curitiba. Ele era um carro, um automóvel da marca Oldsmobile, que era uma marca americana. Um carro fabricado nos Estados Unidos. Só que o nosso amigo Edward, ou Eduardo, como queiram chamá-lo, como não era bobo nem nada, ele percebeu que poderia ganhar um certo cascalho, um certo dinheiro com esse carro. Então, o que ele fez? O que o nosso amigo Eduardo fez? Né? Ali na altura da rua 7 de setembro, antigamente havia uma estação fluvial. Então, as pessoas que faziam aquela viagem pelo Rio Cachoeira, né, aquela viagem fluvial que existia entre Joinville e São Francisco, o ponto inicial dela era justamente ali na altura da rua 7 de setembro. Ali era uma estação fluvial. Então, ali do lado dessa estação fluvial, era o ponto inicial de um carro, desse Oldsmobile de 1907. Então, ali sempre a partir das 18 horas e 45 minutos, o carro ele saía dali, desse ponto que eu acabei de descrever. Então, vamos supor que eu quisesse realizar um passeio pelo centro de Joinville. Então, eu pagava R$ 500 para que esse passeio fosse realizado. Vamos supor que eu desculpem, vamos supor que eu quisesse sair dali, né, desse ponto, né, que eu acabei de descrever, e quisesse ir até o América, quisesse fazer uma viagem, né? Bom, aí eu teria que pagar R$ 1.000, né, para que essa viagem fosse feita, né? Então, esse serviço ele começou a operar, teve início em 16 de maio de 1908. Então, 8 meses depois da chegada desse carro, ele passou a operar comercialmente, né? Então, de certa maneira, dá para se dizer, dá para se considerar que esse foi o primeiro táxi da história de Joinville, né? Isso a partir de 1908. Bom, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas qual foi o primeiro? Esse foi o primeiro automóvel, mas qual foi o primeiro caminhão? Bom, o primeiro caminhão da história de Joinville, ele circulou pela primeira vez pelas ruas da cidade em 21 de junho de 1913, ou seja, 6 anos mais tarde. Ele pertencia à Obton Batista, ou melhor, à empresa do Obton Batista, que era uma empresa de erva mate, né, que beneficiava e vendia erva mate, chamada Abdon e Oscar. Na verdade, esse caminhão, um dos donos, obviamente, do Abdon Batista, o outro dono desse primeiro caminhão da história de Joinville foi o Oscar Schneider, que inclusive foi prefeito de Joinville entre 1907 e 1911. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, pela companhia de vocês, um super abraço, né? E aquele mesmo pedido de sempre, para entrar em contato comigo.
Facebook, Luciano Oliveira Borges. No meu perfil existe uma foto da Rua das Palmeiras. Ou por e-mail, Luciano Oliveira Borges, tudo junto, @gmail.com. Então, um super abraço. Mais uma vez, obrigado pela atenção e pela companhia de vocês e fui!